Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 24 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O preço da hesitação, 4 anos de sangue, glória e a traição do Ocidente. Hoje a história marca 4 anos desde que o mundo mudou. O que Vladimir Putin planejou como uma operação de dias transformou-se em 48 meses de resistência indomável e ainda assim uma perspectiva clara de quando a guerra vai terminar. Mesmo porque Vladimir Putin não quer negociar. Ele finge para tentar controlar o presidente americano. Entre a fúria implacável do Kremlin e a engenhosidade de um povo, que é o ucraniano, que se recusa a morrer, a Ucrânia enfrenta agora seu maior desafio: a procrastinação das democracias e a sombra de um novo cenário político em Washington. Nesta batalha de desgaste, onde o tempo é medido em vidas, quem terá o fôlego final? Inscreva-se no canal, todos vocês que já são inscritos, e vocês novos que vão se inscrever, vão nos ajudar a acompanhar e quem sabe até podem dar sua opinião, quem terá o fôlego final. Eu conto com vocês. Inscreva-se no canal, peço a todos que dêem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. 4 anos de guerra. É um mito dos 3 dias, né, que já está em 4 anos de guerra, que o Vladimir Putin disse que em 3 dias e a realidade dos 4 anos. No dia 24 de fevereiro, hoje o calendário da infâmia completa 4 anos. O ditador russo Vladimir Putin imaginou que Kiev cairia como um castelo de cartas em 72 horas. Não aconteceu e não acontecerá nunca. Ele subestimou o espírito humano. O que vimos desde então foram 48 meses de uma brutalidade que o século XXI julgava ter esquecido. Cidades inteiras reduzidas a pó, milhões de deslocados e dezenas de milhares de vidas ceifadas. A exemplo, como um bom discípulo de Hitler, é o que o nazifascista, ditador da Rússia, está fazendo. A Ucrânia não apenas sobreviveu, ela expôs ao mundo quem são os heróis e quem são os covardes, escondidos sob o manto da diplomacia. A cruel aritmética do desgaste é a Rússia, que muitos falam que ocupa 20%, vi um cálculo ontem, mais recente, com os avanços da Ucrânia, na realidade que ela não ocupava bem 20%, as pessoas estavam arredondando. Ela ocupa um pouco mais de 18% do território ucraniano, mas vão continuar arredondando para 20% também, tenho certeza. Uma linha que pouco se moveu nos últimos anos, apesar dos ataques russos terem ondas humanas incessantes, levando a maioria a mortes. Para o Kremlin, o cálculo frio é frio, né? Sem alma. É um cálculo que carne de canhão é um recurso renovável, né? Assim como tem energia renovável, que tem muito essa questão moderna, para Putin, a carne de canhão, a vida, as almas do povo russo é um recurso renovável. Perder 1000 soldados por dia é um preço que Putin paga com o dinheiro do petróleo, sem o peso da consciência, seja moral, seja ética, religiosa ou democrática. Do lado ucraniano, a matemática é trágica. Soldados exaustos de 2022 ainda seguram o fronte, enquanto o racionamento de munição, fruto da lentidão aliada, dita quem vive e quem morre nas trincheiras. Ou seja, os aliados entregam muito lentamente, não na velocidade que a Ucrânia precisa. E aí a engenhosidade nascida nesse abismo, enquanto o Ocidente debatia o envio de mísseis de longo alcance, a Ucrânia não esperou pela caridade. Manda o Tomahawk, aí depois não manda, tudo um fingimento. E no vácuo da indecisão nasceu a inovação. Com um programa doméstico de drones e mísseis, Kiev levou a guerra para dentro da Rússia. Aeródromos, refinarias e depósitos de munição russos agora sentem o fogo das armas fabricadas em solo ucraniano. É o alcance estratégico nascido da necessidade absoluta
provando que a resiliência supera a hesitação política. E a areia movediça de Washington é a dependência externa, que já foi a maior força de Kiev, tornou-se sua maior vulnerabilidade. O cenário geopolítico estremece com a volta de Donald Trump, que é a maior vulnerabilidade hoje, porque a Ucrânia ainda depende de muita coisa dos Estados Unidos. Então ele tem uma dependência externa. A sua retórica transacional de que a guerra só importa se houver lucro é a promessa vazia de paz. Em 24 horas, lançaram sombras sobre o suporte ucraniano, que não vem, só é vendido para a Europa e a Europa repassa para a Ucrânia na quantidade menor que é necessária. Vocês que têm acompanhado esse canal há mais tempo, lembram de um pacote de 61 bilhões de dólares retidos por meses por manobras políticas pelo presidente da Câmara de Representantes americana, é o Câmara de Deputados, na realidade, é o nome mais popular, que eles não chamam assim. Ele reteve 61 bilhões de dólares em armamento e munição. Isso é um lembrete de que a sobrevivência de uma nação foi feita refém de disputas internas em Washington. O presidente Trump ainda não tinha tomado posse, mas ele endossava isso que o presidente da Câmara fazia, né? Ou seja, eles já têm culpa, eles já têm o sangue ucraniano nas mãos, tanto o presidente como ainda antes de ser presidente, o presidente Trump tem sangue ucraniano nas mãos, por reter essa ajuda. A Ucrânia hoje luta entre o desejo de subjugação de um ditador, que é o Vladimir Putin, e a oscilação de um aliado que é incerto. Não dá para contar com ele. O despertar da Europa e as brigadas internacionais, né? Nem tudo é sombra. A Europa, outrora lenta, assumiu o fardo. A Alemanha, em uma virada histórica, tornou-se o segundo maior doador para a Ucrânia. A Polônia, a Grã-Bretanha e os países bálticos mantêm-se como rochas de apoio. Mais do que governos, a sociedade civil respondeu, como nas brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola. Voluntários de todo o mundo se uniram ao exército ucraniano. Treinamento, equipamentos e ativos congelados do Banco Central Russo, 300 bilhões de dólares, agora estão no centro de um debate sobre a reconstrução de um país que se recusa a ser destruído. A máscara imperialista caiu. Putin abandonou a máscara. Não fala mais apenas em desnazificação ou proteção de minorias ou proteção da língua russa, que era tudo uma mentira, uma balela. Fala menos, mas ainda fala. O discurso agora é abertamente imperialista. A retomada de terras históricas. Ele saiu da Ucrânia, ele que teria que devolver a Rússia inteira, a Rússia europeia, para a Ucrânia. Qualquer paz prematura que recompense esse crime com o território seria o fim do direito internacional. Então Donetsk não deve ser doada para a Rússia. Seria dizer ao mundo que a força bruta é a única lei. A Ucrânia sabe disso. 60% da população mantém a confiança no líder Volodymyr Zelensky e a maioria se recusa a fazer qualquer concessão territorial, fruto de pesquisas recentes. Eles sabem que uma paz sem justiça é apenas um intervalo para a próxima invasão que a Rússia está acostumada a fazer naquilo que ela acha que ela tem domínio, que é seu território, criminosamente. Porque a Rússia sempre foi criminosa, desde os tempos dos tsares até durante toda a União Soviética. Ela sempre foi criminosa, não só contra outras raças, outras etnias, mas também contra o seu próprio povo. Eu quero concluir dizendo que 4 anos depois, a pergunta não é mais quanto tempo a Ucrânia consegue resistir, mas sim quanto tempo o Ocidente consegue manter sua dignidade. A resistência ucraniana é o último baluarte contra um império que não aceita fronteiras. Enquanto o mundo hesita e os políticos calculam lucros e votos, no leste europeu, homens e mulheres dão a vida para que a liberdade não seja apenas uma memória. A vida ucraniana é a única vacina contra o vírus do autoritarismo global. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Vamos juntos acompanhar o desenrolar da guerra, eu conto com vocês.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.